sempre a gente fala muito disso, a Alemanha insiste muito na discussão da própria lógica do livre comércio. O livre comércio é uma perspectiva de liberalização permanente, que é o que guia as negociações na OMC. É uma coisa que vem da época do mundo colonial, praticamente, da época em que a Inglaterra define que as regras para comercializar era melhor que fossem livres, abertas, sem barreiras tarifárias, sem alfândegas entre os países. Por quê? Porque ele tinha a tecnologia mais avançada nessa época, que era a fabricação de tecido, a indústria, né? Ela surge na Inglaterra e a partir daí ela propõe esta liberalização. Esta que é a lógica da OMC. E a lógica da OMC também, ao mesmo tempo, tem o conflito que tem todo o processo do comércio desde essa época. O comércio é anterior, o comércio sempre existiu no mundo, mas a partir dessa época da Inglaterra industrial, aí ele vai ter esta lógica da liberalização permanente. Mas também com a Alemanha e com a França, que se opõem a este processo inicial de liberalização e dizem, peraí, se liberalizamos todo o nosso comércio, nós não podemos desenvolver nossa indústria. E são os primeiros países que se opõem. Então, é Inglaterra, é Alemanha e França que criam também o chamado protecionismo, batalha permanente que se dá na OMC entre esta liberalização, que não pode voltar atrás, como dizia Gabriel, e que cada vez mais tem que avançar e abrir setores e abrir cada vez mais acordos que avancem sobre os setores econômicos nacionais. E, por sua vez, também existe esta lógica do, não, peraí, eu quero me proteger porque eu também tenho que desenvolver minha indústria. E são os países industrializados que inventaram tanto o livre comércio quanto a proteção é nesse sentido, né? E essa tem sido sempre a batalha que permanentemente se dá no comércio internacional durante todo o século passado e, de alguma maneira, neste também. Claro que, então, a partir de que se cria a OMC, isto tem regras muito mais determinadas, ou se pretende buscar regras que não se possam voltar atrás, né? Mas a lógica sempre que guia o livre comércio, que guia as negociações comerciais é a liberalização. E, em certo sentido, é alguma questão que nós também temos tentado questionar, né? Ou seja, esse princípio da liberalização é o que complica muito, porque ele se aplica em um mundo de uma tremenda desigualdade, uma desigualdade enorme entre os países industrializados que se desenvolveram nesta primeira etapa com os enormes recursos vindos do processo colonial, né? A Europa tem, pelo processo da colonização dos países, por vários motivos. Tem uma autora que, aliás, eu sempre, quando falo com o feminismo, falo sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante saber que esta acumulação de riquezas do capitalismo se dá, em grande parte, por essa colônia que vai receber toda esta quantidade de recursos, matéria-prima, riquezas, minérios, etc. A primeira perna dessa riqueza que se acumula na Europa, fundamentalmente, né? A colônia, o mundo distribuído em colônias, né? Que dão esse retorno de riquezas para um segundo pé, que é o trabalho escravo, escravização, tráfico de escravos, né, que é um segundo pé da acumulação de capital na Europa, e um terceiro pé, que não são muitos os autores que reconhecem e que pensam sobre isso, foi a Silvia Frederici que vai comentar, vai incorporar esse terceiro pé, que é o tema da domesticação do corpo das mulheres, né? Ou seja, como a incorporação das mulheres dentro do trabalho doméstico, de graça,
para um trabalho que o capitalismo precisa para educar e manter seus trabalhadores, vai ser também determinante dessa acumulação de riqueza. Então ela fala desse tripé das questões. Mas eu falo isso porque isso também vai ter consequências sobre como a gente vai pensar os impactos do comércio e do livre comércio sobre os territórios, sobre os povos e sobre as pessoas, homens e mulheres. E as mulheres de uma forma diferenciada por vários desses aspectos em que elas se incorporam ao mundo econômico, digamos, de diversas maneiras. Então, isto, basicamente, quando foi o enfrentamento ao álcool, o movimento feminista começou a pensar muito sobre essas questões, como esses acordos de livre comércio iriam ou estariam impactando a vida das mulheres. E a gente trabalhou basicamente em duas áreas principais, sobre duas questões fundamentais. Uma, este aspecto que eu estou dizendo do trabalho das mulheres não pago, não reconhecido, que se realiza dentro das casas e que vai ter implicações na vida das mulheres, na vida da sociedade que utilizam esse trabalho gratuito, e que o livre comércio vai impactar basicamente através do tema de serviços, os serviços públicos, os serviços essenciais, que são fundamentais na hora de apoiar esse trabalho doméstico, esse trabalho das mulheres dentro de casa. Esse foi um dos pés que nós trabalhamos, e o outro pé foi a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E a gente sabe que as mulheres trabalharam sempre, desde sempre, e muito, e trabalhavam dentro de casa e fora de casa, e muitas trabalhando fora. Teve uma incorporação maciça das mulheres ao mercado de trabalho próximo, depois da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, né? E na globalização, no processo da globalização financeira, essa incorporação das mulheres se faz de maneira mais contundente, mais forte. Algumas autoras que dizem que a globalização da produção, que se dá nos anos 70, 80, digamos assim, essa expansão globalizada da produção, que antigamente se fazia mais nos países, né? Mas chega um ponto em que passa a ser uma produção global para um consumo global. Este processo de globalização da produção tem na incorporação de contingentes enormes de mulheres a sua viabilidade. Quer dizer, encontrar um mercado de trabalho, as mulheres para incorporar esse mercado de trabalho, foi um achado da globalização neoliberal, né? Se vocês pensam, por exemplo, na China, se vocês pensam em países como a Indonésia, a própria Índia, o México, com as maquilas, enfim, vocês vão ver que a globalização utiliza e muito enormes contingentes de mulheres para o trabalho. Então, essa incorporação muito grande de quantidades importantes de mulheres ao mercado de trabalho é o que vai ser um dos pilares que vai viabilizar esta globalização, que, através dessa incorporação de mulheres, vai conseguir também baixar o preço do salário. Os salários masculinos vinham em um crescimento por conta da sindicalização dos anos 50, 60, 70, que vai crescendo, né? Sobretudo na Europa, um movimento sindical mais forte nos Estados Unidos, e o preço da mão de obra, portanto, vai também, isso aumenta o preço do salário. A incorporação de mulheres que aceitam salários menores vai determinar este aproveitamento de mão de obra mais barata. E por que aceitam salários menores? Porque partimos de uma situação na sociedade de subordinação. Esta subordinação é a que vai determinar que você aceita condições piores de trabalho, condições salariais de menor remuneração, enfim, uma série de
de situações que as mulheres acabam entrando nessas situações de trabalho e, portanto, ajudando, dessa forma, diretamente, a controlar, de alguma maneira, o valor do preço. E as mulheres, sobretudo, por exemplo, em situações como a China, como a Índia, como os próprios países latino-americanos, com situações de desigualdade das mulheres muito fortes, vão contribuir para essa situação. Por isso que, muitas vezes, eu digo, a questão de gênero não é uma questão só das mulheres. A questão do gênero essa desigualdade afeta em muitos sentidos a vida, mas afeta também nas questões econômicas e salariais, a taxa salarial que serve para homens e mulheres, né? Então, às vezes, quando se fala em sindicatos ou coisas assim, que parecem sempre que as questões de gênero vamos deixar lá para as mulheres, também temos que lembrar que muitos dos aspectos da economia estão determinados por essa posição desigual das mulheres no mercado de trabalho. Então, esta foi uma grande área da análise da gente, pensar todas as questões que tinham a ver com essa incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, uma incorporação sesgada, uma incorporação que vai, de alguma maneira, repetir ou vai se aproximar à incorporação ao trabalho que as mulheres já sabem fazer. Então, por exemplo, no caso do Brasil e em muitos outros casos, as mulheres formando a maior quantidade de trabalhadoras remuneradas está na categoria do serviço doméstico. Por quê? É uma certa aproximação ao trabalho doméstico que as mulheres já faziam e continuam fazendo. E esta também, então, vai ser a principal categoria de trabalhadoras remuneradas. Mas as outras categorias são sempre muito próximas desses trabalhos. Então, a categoria de professora, enfermeira, secretária, né? São as categorias dominadas pelo trabalho das mulheres, que sempre é um trabalho muito próximo a este trabalho doméstico não remunerado que se realiza dentro das casas. Mas, quando as mulheres vão trabalhar no trabalho remunerado mais ou industrial, ou até na agricultura, em serviços, nós vamos ver que também, e aí o livre comércio vai afetar também muito, porque, elas, ou seja, justamente em nossos países, e a gente via isso para os países menos desenvolvidos, esta situação diferenciada entre da industrialização nos países do norte e países muito mais ligados a processos agrícolas, de maneira geral, no sul, também vai trazer consequências quando as mulheres estão no mercado de trabalho em processos um pouco mais avançados, digamos assim, do ponto de vista da diversificação das economias. E, no caso, por exemplo, da América Latina, do Brasil, da Argentina, de Colômbia, de alguns países da América Latina que têm um certo grau de industrialização, a gente também vê que quando as negociações, o avanço dessas negociações comerciais vai impactar exatamente os setores e os trabalhos das mulheres nesses setores. Então, quando as mulheres conseguiam trabalhos em setores da indústria com salários um pouco melhores, o livre comércio, as negociações comerciais vão impactar por conta das importações, né? Por conta de que a maior parte das importações com maior tecnologia incorporada, produtos industrializados, virá de fora, vão impactar exatamente esses empregos, de alguma maneira, nos setores também de ponta da indústria ou dos serviços. Isto foi parte do que a gente começou a analisar com bastante mais detalhe a partir de que vimos que essas negociações caminhavam na América Latina, caminhavam muito, que foram basicamente a partir da ALCA. Então, esta lógica do mercado de trabalho teve bastante análise por parte das economistas feministas e
chegando à conclusão de que, na verdade, o livre comércio para as mulheres trazia impactos muito, bastante negativos. Ainda quando poderia se pensar na criação de empregos, que em muitos lugares aconteceu, né? Porque estou dizendo justamente, essas mulheres foram incorporadas ao mercado de trabalho remunerado, nós vamos ver que muitas vezes, por sua condição de subordinação e por sua condição de também ter que continuar carregando com o aspecto doméstico, elas também não estavam numa situação de poder aproveitar os empregos que se criassem em muitas ocasiões. Então, e aí começamos a ver também essa relação que existe entre o emprego remunerado e esta carga de trabalho doméstico que tem, né, se impacta, porque muitas vezes as mulheres, inclusive nós vemos que pelo fato de ter que fazer trabalho doméstico, ter obrigações que pareciam ser exclusivamente delas, como muitas vezes ainda parecem ser, em nossas sociedades desiguais, do ponto de vista de gênero, essas mulheres não podiam buscar, por exemplo, às vezes nem emprego. E aí surge a relação desses temas com os temas de serviços, sobretudo, que criam mais empecilhos, mais dificuldades. Em lugar de favorecer que as mulheres pudessem, ao contrário, a privatização de setores importantes dos serviços, como, por exemplo, a água. Esse foi um caso muito dramático que a gente trabalhou. A privatização da água como um dos casos em que esta liberalização dos serviços vai provocar enormes problemas para a vida cotidiana das mulheres. Por exemplo, nós fizemos um estudo de caso em Manaus, e em Manaus as mulheres muitas vezes não conseguiam sair para trabalhar, não conseguiam, enfim, uma mínima autonomia de vida. Por quê? Porque a água tinha sido privatizada, justamente em Manaus, que está acostumada a muitíssima água, mas a cidade de Manaus foi um dos primeiros casos de privatização no Brasil. Que não resolveu, teve que voltar e retomar e vender para outra, enfim, foi bem caótica a situação, que até agora tem Manaus com uma problemática grave com relação à água, mas uma situação em que a privatização da água deixou as mulheres em uma vulnerabilidade enorme do ponto de vista desta impossibilidade muitas vezes de sair para buscar emprego, porque a água nas casas da periferia chegava às 3 da tarde, às 5 da manhã, às 10 da noite, ela tinha que sair correndo para buscar e juntar a água nas latas, nos baldes, enfim, né? Então, é uma situação em que a gente via muito claramente como a questão dos serviços públicos afetou diretamente a vida do conjunto da população, mas particularmente das mulheres que carregam com essa questão dos trabalhos domésticos, né? Então, essas foram os dois pés, digamos assim, da nossa análise. E também uma outra coisa que a gente foi fazendo a partir de acompanhar essas negociações foi ver como impactava cada um dos temas sobre as mulheres. O tema da agricultura, o tema da propriedade intelectual, além do tema dos serviços que acabei de comentar, enfim, cada um dos temas que estão, como poderiam afetar as negociações de compras de governo, que também é um tema que sempre, enfim, está aí pendente, e até o tema dos próprios investimentos, né? E, enfim, a relação das mulheres com, não só, porque sabemos que o capitalismo usa muito para sua, ou seja, os pontos que tem para sua acumulação, para seu lucro, se baseia na apropriação, na exploração da mão de obra. Então trabalhamos basicamente sobre esse tema, mas também sobre o tema dos recursos naturais e
enfim, e do ambiente, né? E nesse caso também analisamos alguns casos, por exemplo, o caso, estou falando para a Carol, porque analisamos o caso das quebradeiras de coco e o tema da biodiversidade, que é outro dos pontos nos quais o livre comércio funciona. Então, eu estou falando isso para que se veja muito como cotidianamente o comércio tem impactos na vida concreta das pessoas. Quer dizer, quando nós estamos falando da expulsão das quebradeiras de coco da área onde estão, isso obedece a uma lógica de expansão da fronteira agrícola que está muito determinada pela produção de matéria-prima para exportação. É o que conversávamos um pouco ontem, né? Todos esses temas, então, estão muito relacionados à vida cotidiana das pessoas. E um pouco nós, a partir do que a economia feminista começou a colocar, que são estudos bastante recentes, digamos assim, e os estudos sobre o que chamamos da economia do cuidado, ou seja, tudo que tem a ver com o cuidado cotidiano da vida, né? com esse trabalho invisível que as mulheres realizamos majoritariamente na sociedade e que ele é parte, não só, como Silvia Federici diz, da acumulação primária, acumulação capitalista, mas também do próprio PIB dos países atualmente. De fato, é um debate também, porque muitas vezes tem alguns economistas que têm trabalhado sobre este aspecto de quanto esse trabalho das mulheres invisível traz de contribuição para a criação de riqueza no país. E é um debate complexo também, porque a maior parte das feministas não queremos mercantilizar mais a vida, dizer isto tem que ser um trabalho medido e que tem que estar no PIB. Se você medisse para entrar no PIB, tem um trabalho muito interessante feito no IBGE brasileiro. 11%. Dimes é 12%, que é praticamente muito semelhante ao PIB que em alguns anos deu agricultura, né? A agricultura está 15, 16, 18% do PIB, e inclusive cada vez mais são serviços e a agricultura proporcionalmente reduz. Mas o trabalho invisível das mulheres criaria uma riqueza aproximadamente ao 12% do PIB brasileiro, semelhante à agricultura brasileira, que tem essa fama toda, né? O agronegócio brasileiro. Então, e isso contando o trabalho das mulheres com um salário igual ao salário doméstico, né? Da trabalhadora doméstica. Não estamos dizendo que aqui uma engenheira da Petrobras que ganha um salário 15 vezes mais alto, ou 20 vezes, ou sei lá o que, ou uma... Né? É salário de emprego doméstico, salário mínimo praticamente brasileiro, né? Que agora está diminuindo. Então, se a gente conta esse trabalho assim, a gente percebe que uma quantidade enorme de trabalho que não aparece e que também está contribuindo para a criação de riqueza. Eu acho que isso dá um debate muito interessante que a economia feminista vem tentando colocar sobre a questão do cuidado com a vida, da importância, e tem a ver, do meu modo de ver, muito com o que Felipe e Gabriel colocavam um pouco ao final do debate, que é a criação, as propostas de alternativas, que na verdade a gente está falando de uma vida mais, digamos, mais harmoniosa, né? É uma vida em que eu acho que a questão da divisão sexual do trabalho é uma das bases da desagregação da vida moderna como a gente conhece, né? Desta especialização dos homens no trabalho do público, que vem de antes, a desigualdade, digamos, as diferenças, a subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo, mas o capitalismo consegue aprofundar essa desigualdade, se basear nelas, se aproveitar delas, inclusive tirar lucro delas. Os investimentos nos anos da globalização foram também guiados por vantagens comparativas que os países ofereciam com o trabalho
barato das mulheres. Então, as discussões de gênero, as desigualdades de gênero, acabaram sendo, de alguma forma também, atrativas para os capitais. São uma forma em que o capital aproveita e, digamos, gera mais lucro para as empresas a partir desse aproveitamento de mão de obra mais barata. E esse que foi, em grande parte, a base da globalização, né? Então, eu acho que nós temos que pensar muito mais, de maneira mais ampla, este tema. Eu, particularmente, critico muitas vezes o feminismo que não consegue, às vezes, ver estas questões e aprofundar também, ou se apropriar mais destas discussões para poder embaçar mais as propostas e, inclusive, para poder pensar estratégias que nos afastem, de alguma maneira, do que eu dizia ontem, de uma certa neoliberalização que os movimentos sociais temos tido, né? Acho que os movimentos e o movimento feminista, de forma bastante grave, diria eu, que é muito aflitivo para quem pensa nesses temas, tem entrado em uma lógica, tem sido contaminado pela lógica neoliberal da criminalização dos direitos, da judicialização da vida, e esquece que trabalhando sobre esses temas, de uma melhor divisão sexual do trabalho, de voltar a juntar o trabalho e não dividi-lo em esferas, né? Os homens fazem isso, não fazem aquilo. Poderíamos pensar em novas formas da socialização, inclusive, onde por isso falo de alternativas, não quero entrar muito em detalhe nesse debate, mas ontem de tarde já entrávamos um pouco nisso, né? Estávamos entrando no fato de que precisamos pensar de que maneira a gente vai se aproximar a novas argumentações que de alguma maneira voltem a encantar a população que está muito desencantada com as propostas da esquerda, quer dizer, que tem se afastado muito e tem sido basicamente também, de alguma maneira, cooptadas por esses valores do neoliberalismo, por o individualismo, pelo consumismo, etc, etc. E eu acho que parte do individualismo vem desta discussão. A parte da superação dos temas do individualismo vem desta discussão da base da relação nas comunidades sobre a divisão do trabalho, porque isso conseguiu criar a especialização, digamos assim, de alguns dos homens que se ocuparam e das mulheres ligadas ao afetivo, às relações, ao cuidado da vida. Então, eu particularmente gosto muito desse debate, porque eu acho que ele nos ajudaria demais a pensar num mundo mais harmonioso. Mas, enfim, voltando ao tema mais ligado com a OMC, nós temos trabalhado mais recentemente, isto para terminar, com uma visão de que os temas econômicos, financeiros da globalização têm criado uma trama que provoca mais violência sobre as mulheres. Então, parte da nossa discussão em Buenos Aires, onde os movimentos sociais vão fazer a Cúpula dos Povos e as mulheres faremos atividades no dia 11 de dezembro próprias, ou seja, um fórum para discutir alguns aspectos dos impactos do comércio e uma assembleia de mulheres. Nós queremos discutir exatamente esta trama econômico-financeira das violências contra a mulher. A violência contra a mulher tem que ser pensada, tem que também ser repensada em novas perspectivas e não só na perspectiva que o movimento tem trabalhado. É muito difícil aceitar, é um debate complexo, mas nós queremos levantar algumas questões que estão, e não só da autonomia das mulheres, sino como este modelo vem criando, e claramente, por exemplo, se pode ver no caso do feminicídio de
no México, que é onde surge esta figura dramática do feminicídio, que já está se convertindo quase numa praga desta década, né? É uma epidemia, tem autores que já falam de epidemia de feminicídio, mas é um processo que está muito ligado com este aproveitamento das mulheres para ser mão de obra barata. Mulheres que saem das suas comunidades, que são retiradas de seus contextos sociais, comunitários, históricos, para trabalhar em lugares longe, onde não tem nenhuma referência familiar. Isso, no caso do México, é patente. O México foi quebrado pelo NAFTA, né? É um país destroçado, no certo sentido. Eu fico muito assim porque eu adoro o México e temos trabalhado com eles muito. É um país que foi quebrado pelo NAFTA. Era um grande exportador de milho e agora é importador de milho, que é a base da produção das comunidades. Essas mesmas comunidades que mandam seus trabalhadores para os Estados Unidos e cujas mulheres foram trabalhar lá perto da fronteira nas famosas empresas maquiladoras, que juntaram um monte de mulheres, uma quantidade enorme de mulheres em galpões muito precários para montar um tênis que vinha da Indonésia uma parte, de África do Sul a outra, e aí se montava, se colava, se colocava o cadarço, né, por aí. Então, na verdade, esses enclaves de produção, que os mexicanos chamaram de maquila, que na América Central se chama de maquila, que é um nome já muito tradicional, usado lá, esses enclaves produtivos usaram uma mão de obra totalmente desagregada, retirada dos seus contextos, vulnerabilizada por isso, e é aí onde vai se dar exatamente, surge a figura do feminicídio. Olha se não tem relação, olha se o livre comércio não tem relação com a violência contra as mulheres. E isso, claro que não é o único aspecto, né? A cultura é machista, e cada vez mais eu acho que as explicações que a gente tem que dar e a discussão da divisão sexual do trabalho volta a ter a ver com esta discussão de como essa diferenciação, esse distanciamento do papel dos homens, dos temas, das relações, dos afetos, que muitos homens, por sorte, estão conseguindo agora ganhar, porque tem uma relação com seus filhos mais amorosa, mas que muitos ainda, Brasil, lamento comunicar, mas é um país sem pai, de pessoas sem pai. 47% das crianças em idade escolar no Brasil, segundo o censo do IBGE, não convivem com seu pai. 47%, metade do país. Sem falar que 10% não tem nenhum nome do pai. Não tem o nome do pai. Desculpa. Então, eu acho que isso também é importante de ser discutido para pensar as discussões de como estas tramas econômico-financeiras da globalização estão, de alguma maneira, aprofundando, né, trazendo mais uma discussão que podemos fazer sobre os impactos na vida da população e das mulheres e da violência contra as mulheres também. Esse vai ser um pouco o foco do que vamos trabalhar em Buenos Aires. Queria só comentar com vocês isso porque estamos tentando organizar alguns debates e como lá na Argentina a marcha e a organização das mulheres Ni Una Menos é uma organização gigantesca, elas têm feito uma mobilização fantástica na Argentina, em vários lugares, está sendo então muito interessante poder trabalhar com as pessoas que estão mobilizadas em torno da violência contra a mulher, colocando esta perspectiva de como o econômico também tem sido
e esta liberalização e esta, enfim, esta abertura que já tem enormes consequências para os países do Sul, já sabemos há muito tempo, uma enorme desigualdade na divisão internacional do trabalho, ela também vai afetar a vida das pessoas a partir desta situação da divisão sexual também do trabalho e fazermos as conexões com a violência contra as mulheres. Então, acho que se complexifica quando você agrega, por exemplo, a discussão de refugiados, né? Das mulheres, dos refugiados em questões econômicas, porque fica ali numa barreira que nem é o refugiado oficial, né, do que se tem com a discussão do refúgio, mas que fica à margem de todas as negociações de refugiados, porque não é a mesma coisa do refugiado de guerra, mas os que estão fugindo da crise econômica da guerra. Né? A gente tem um caso na Europa, né, que pipocou desde o ano passado, e a gente vê o caso mais recente no Brasil com a questão de Roraima, aonde você tem as mulheres nos trabalhos, as venezuelanas nos trabalhos mais vulneráveis. Se a gente for pegar o trabalho doméstico de diaristas, por exemplo, uma diarista brasileira é 120, 50 reais, uma diarista venezuelana é 20 reais a diária. E a população indígena, com um recorte étnico. E a população indígena vivendo à margem de qualquer coisa. E acentua, por exemplo, a questão da prostituição do comércio, né, da exploração sexual para fins comerciais, tanto na fronteira quanto na capital. E agora os assassinatos de pessoas venezuelanas e todas as situações de acusações de furtos, de assaltos, associado em uma prática que já falei ontem, né, da xenofobia, associado com o deslocamento da população venezuelana. Nós trabalhamos muito também o tema das migrações. Falando. Não, esse também foi um dos temas também que, do ponto de vista das redes de comércio e gênero que nós trabalhamos, foi muito aprofundado, porque o tema das migrações de uma maneira geral e os refugiados econômicos de uma maneira mais brutal, de repente, enfim, mais dramática cotidianamente, é também outra das consequências da liberalização comercial. Né? Ou seja, quando a Europa se espanta pela discussão dos refugiados, dos migrantes, dos que chegam nos barcos, cruzando o Mediterrâneo, arriscando a vida e morrendo aos montes no meio da travessia, isso também é resultado dos processos coloniais e da divisão internacional do trabalho que vem tendo impacto sobre a agricultura e sobre os sistemas há muito tempo. E desplaçando, como se diz na Colômbia, né, deslocando dos seus lugares os camponeses, ou até deslocando, como no caso do Brasil, um modelo de megaprojetos e de exploração capitalista que vai cada vez mais tirando a população do seu local.